Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá numa segunda-feira cheia de assuntos. É semana de semifinal de Copa do Brasil. Tem Galo e Vasco na quarta-feira, já a gente fala sobre isso. Sábado, o Galo perdeu pro Palmeiras 2-1, perdão. Esse jogo foi em Campinas. E os 2 gols do Palmeiras foram em lances de pênalti. Vamos dar uma olhadinha? Porque o primeiro, bem polêmico inclusive, Igor Gomes derrubou o Maurício na área, o juiz marcou o pênalti. Sei não, hein? Depois o Rafael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras. Depois o Rubens derruba o Dudu na área, acho que esse não tem muitas dúvidas, mais um pênalti que o Rafael Veiga fez, o placar final foi 2-1. O Atlético tinha chegado a empatar antes desse segundo gol do Palmeiras, inclusive foi um gol histórico do Hulk, que se tornou o maior artilheiro no século XXI pelo Galo. Empatou com o Tardelli, olha só, os dois agora têm 112 gols, mas olha a diferença, o Hulk marcou esses 112 gols em 212 jogos e o Tardelli em um pouquinho mais, 240, a média do Hulk é melhor e certamente ele está muito feliz com esse gol. Tinha esse clube aqui, tinha esse outro clube aqui, eu falei, cara, é isso aqui. E graças a Deus, acho que sem dúvida foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Hulk de pé esquerdo colocado, golaço! Com a assinatura de um jogador especial! Incrível Hulk! Um golaço espetacular que acabou não ajudando em muita coisa, já que o Galo acabou derrotado pelo Palmeiras no sábado. Mas serviu para afirmar mais uma marca histórica do super-herói atleticano. Com esse gol, o Hulk igualou o Diego Tardelli como o maior artilheiro do Atlético no século XXI. 112 gols com a camisa do Galo. Diz aí, torcedor atleticano, quantas vezes você não comemorou um gol do Hulk? Você não fez aquele coro pra gritar o nome dele? Hulk, Hulk, Hulk do Atlético! Tem de falta. Gol do Hulk abrindo o placar! De pênalti. De novo, em momento decisivo, num pênalti já na reta final do jogo. Na gaveta. Mandou a bola onde quis. De cavadinha. Por cobertura. Que golaço! Do jeito que você quiser. E certeza que já tem mais, para ele se isolar nesse hall preto e branco de artilheiros. Do herói que sempre aparece! Dos 112 gols do Hulk pelo Galo, 11 foram de falta. Então vamos fazer, como diria minha avó, vamos tirar a chapa, fazer um raio-x desses gols de falta do Hulk pelo Galo. Presta atenção aqui, ó, cada bolinha significa um gol de falta e a distância que ele marcou. É surtido, tem de todos os jeitos, de perto, de longe. Esse aqui, ó, de um lugar meio incomum, foi num clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro no ano passado. E esse, o mais distante, o 7º, também foi contra o Cruzeiro. Vamos rever? Certamente muito marcante pro torcedor atleticano. Foi no clássico pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo foi no Parque do Sabiá, em Uberlândia, cobrança de muito longe do Hulk, o goleiro do Cruzeiro na época era o Rafael Cabral. O Hulk faz gol de falta mesmo, seja de perto, seja de longe. Ó, quarta-feira tem Galo e Vasco, 9h15 da noite com transmissão do Sport TV, 7h15 da noite, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil na Arena MRV. Vamos pra Cidade do Galo com as informações do Atlético com a Giovana Pires. Semana muito importante, né, Giovana? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Maurício. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Penúltimo dia de preparação do Atlético aqui na Cidade do Galo para essa partida contra o Vasco pela Copa do Brasil. Tem lista grande de desfalques, mas também tem notícia boa para a torcida do Galo. Vou começar pelas baixas, viu? Porque Zarate, Bernard, Saravia e Alisson continuam no departamento médico, então por conta disso desfalcam a equipe para esse jogo de quarta-feira. Além disso, Daverson e Fausto Vera também ficam de fora. Já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, então por conta disso não podem disputar a competição nessa temporada pelo Atlético. Agora vamos de notícias boas, começando por Lianco e Paulinho. Os dois foram poupados do jogo do fim de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, não viajaram, mas treinaram normalmente hoje, então por conta disso são opções também para o técnico Milito para quarta-feira. A outra novidade, Otávio, liberado pelo departamento médico, recuperado de uma lesão no ombro, fica à disposição para essa partida contra o Vasco.
Uia, boas notícias. Obrigado, Giovana. Bom trabalho pra você. Vamos pro intervalo. O Cláudio Rezende explica tudo ao Rezendão. Quem é o jogador do Atlético que acaba de ser convocado? É o Galo, no Rádio Esportes, com o Cláudio Rezende. Que jogador é esse, Rezendão? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Ótima semana a todos. O zagueiro Júnior Alonso está convocado, Thiago Reis, para a seleção do Paraguai, para os 2 jogos das eliminatórias, data FIFA. O Paraguai vai enfrentar Equador fora de casa e depois enfrenta também a Venezuela. São os jogos do Paraguai e de novo, né? Figurinha carimbada, o Júnior Alonso na seleção do Paraguai. O Guilherme Arana foi convocado no fim da semana passada para a seleção brasileira. E também vão ser confirmados, Thiago, o Eduardo Vargas do Chile e o Alan Franco com a seleção do Equador. Esses aí também o Atlético sabe que eles vão de novo para a data FIFA. Vão desfalcar o Atlético ou não, Thiago? Contra o Vasco não, né? Que é o jogo de volta da Copa do Brasil, porque a CBF marcou a partida para o sábado. Então vai dar tempo para a turma voltar. Eles vão jogar na terça-feira, voltam normalmente para jogar sábado, dia 19. Agora, para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, um dia depois, aí, até por coerência, o Atlético não vai colocar esses jogadores em campo um dia depois, até porque depois, na sequência, vai ter Vasco e River Plate, Thiago. Agora o Vasco tá dando grito, né? Tá ameaçando o tribunal, o STJD, com essa mudança dos jogos de Copa do Brasil, saindo do meio de semana, indo pro fim de semana. Rezendão, o sinal eletrônico marcou 12:15. O Vascão tá dando grito, Cláudio? O Vasco, o presidente do Vasco, o Pedrinho, né? Ex-jogador, o Pedrinho, ele tá na bronca com essa marcação dos jogos. Desde o sábado à noite, já deu uma entrevista lá, fez um vídeo reclamando da CBF por conta das trocas de datas, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Vasco não havia aceitado, né? O Atlético fez um pedido, um ofício. Atlético e Flamengo estavam juntos nessa, né? Porque são os times que têm jogadores convocados. E eles queriam ter jogadores convocados nos jogos de semifinal da Copa do Brasil. E aí o Vasco deu negativo, o Corinthians também, e o Vasco está se baseando nos artigos do Regulamento Geral de Competições. E as datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro, Thiago. Então o Vasco vai tentar no STJD alguma coisa. Fato é que o Vasco e o Corinthians não estão querendo que o Atlético e o Flamengo joguem completos, né, Thiago? Ô Ale Oliveira, a culpa não é do Vasco, a culpa não é do Atlético, não é do Flamengo, a culpa é da CBF e essa desorganização tremenda. O Atlético, Cláudio Rezende vai falar já, começou a vender ingresso ainda há pouco. E aliás, você pode ganhar ingresso aí no Rádio Esportes, tem ingresso para a torcida do Galo. Mas essa bagunça que é o calendário não é culpa do Atlético. O Vascão quer se dar bem, tentando tirar os jogadores do Atlético convocados, mas não é o caminho também, né? Não é. Porque... Boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde, viu, Thiago, Claudião, a Nath, todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Aliás, falar em união dos clubes aqui no futebol brasileiro é uma utopia danada, né? Cada um só quer saber do seu. Acho até triste, viu, pra falar a verdade, o comportamento do Vasco, do Corinthians, porque teoricamente, né, você quer ver grandes espetáculos, né? Semifinal com todo mundo do Corinthians, todo mundo do Vasco, todo mundo do Atlético, todo mundo do Flamengo, para que você tenha grandes jogos, já que a dona CBF não está preocupada com isso, né? A CBF, ela não está nem um pouco preocupada com os seus produtos. Por exemplo, se um time contrata grandes jogadores e esses jogadores são convocados, o que aconteceu agora na Copa América, ou mesmo essa data FIFA aí de Miguel, você é punido, porque você tem jogadores que estão nas seleções sul-americanas. Outra coisa, se você vai conseguindo sucesso nas competições, você também é punido, porque você fica com uma agenda, né? Um calendário que é impraticável, como é o caso do Atlético, que está nas 3 competições, né? Então a CBF tem esse comportamento, a gente já sabe, mas os clubes eu fico triste porque depende dos clubes basicamente, já que eu não confio na CBF, ter um bom senso, né? Ter uma organização, entender que hoje isso aconteceu com o Atlético e com o Flamengo predominantemente, mas amanhã pode acontecer com o Vasco, pode acontecer com o Corinthians. Então, é realmente lamentável. Ô Nath, isso é choro, né? Pelo amor de Deus, Corinthians e Vasco já querem sair na frente na Copa do Tapetão do Brasil, né? Já vira Copa Tapetão do Brasil, poxa, peraí.
o Coringão e o Vascão querendo ganhar no grito. A CBF fez o que tinha que ser feito. Imagina você pegar um dos principais produtos, se não o principal produto, aquele que mais paga, aquele que tem uma baita visibilidade, e os times jogarem desfalcados. Nath Fiuza, agora conosco de Brasília, nos estúdios na capital federal. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Tiago, a você, ao Alê, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Concordo com tudo que disse o Alê. É muito triste que os clubes não consigam deixar de olhar só para o seu próprio umbigo. Agora, o Corinthians e o Vasco não tem que reclamar só agora ou se apegar a esse fato que está aí no regulamento geral, porque a gente sabe que a CBF não pode permitir que uma semifinal de Copa do Brasil seja disputada com as equipes desfalcadas. Já basta a quantidade de rodadas do Brasileirão que são desprestigiadas porque o calendário não permite encaixar tudo. Agora, o Vasco e o Corinthians, em vez de só reclamar agora, tem que reclamar lá naquelas reuniões que acontecem no início da temporada, quando o calendário está sendo bolado, mas não adianta também só o Vasco e o Corinthians. Todos os clubes deveriam, antes, da rodada começar, antes da temporada começar, se unirem, tentarem conversar com a CBF, tentarem bolar algo diferente para o campeonato, para a temporada, para o calendário, para que lá na frente situações como essa não se repitam. Agora, fato é que não dá para o Flamengo e para o Atlético serem prejudicados dessa forma. É o sonho do jogador estar na seleção. O Brasil precisa desses atletas, assim como seus outros países, aí, as outras seleções que convocam atletas. Não dá para desprestigiar também as seleções e nem dá para desprestigiar a Copa do Brasil. Em tese, a solução que a CBF conseguiu arrumar acabou sendo a única possível, né, Thiago? É isso, me ajuda aí, né, Corinthians? Me ajuda aí, Vascão. Ah, segura a onda, quer ganhar, ganha no campo. No campo, no tapetão não. Ô, Cláudio Rezende, falando em campo, sim, a Arena MRV vai estar lotada. O Atlético começou a venda sexta, não deu, começou sábado, não deu. Hoje começou a venda de ingressos, né, Rezendão? Agora é pra valer, né, Thiago? Com horário definido, 7h15 da noite, quarta-feira, Arena MRV. Os ingressos a partir de R$65 para sócios. Os preços estão um pouco mais altos para esse jogo, né? Também a semifinal. Mesmo assim, a expectativa é de casa cheia. Vamos ter aí a Arena MRV com 40 mil torcedores. O setor visitante também do Vasco, né? Com certeza completamente lotado. O setor visitante vai ser menor nesse jogo com relação aos últimos, né? Contra São Paulo e Fluminense. E o motivo é porque lá em São Januário, a torcida do Galo vai ter só 1.000 ingressos. Então, Thiago, torcedor já pode aí garantir o seu ingresso para esse jogo. Galo e Vasco da Gama. É mais um desafio pro Atlético aí no Campeonato Brasileiro. E eu falava com o Arana, dei notícia pro Arana, né? Que ele vai poder jogar com mais tranquilidade. Ele falou, coisa linda. Que boa, né? Porque na última vez ele teve que chegar na correria danada, né, Thiago?